No vídeo passado, nós discutimos o texto do Edmar Baixa, que resume as várias ideias para combater a inflação que eram prevalecentes ali em meados da década de 80. Então, é um texto assim de as abordagens teóricas, o que pensavam os economistas, na forma de uma fábula, uma leitura leve, mas trazendo vários pontos e contrapontos e preocupações que estavam aparecendo dos economistas. Ficou claro no vídeo que aqui no Brasil o pessoal não estava muito convencido que as fórmulas tradicionais de controle monetário e fiscal iam resolver nosso problema. Era preciso fazer mais coisas. Eu espero que tenha ficado claro isso, mas é muito marcante lá no vídeo. E eu tentei chamar a atenção durante a exposição. Bom, aquele texto é de 85. Em 86, o presidente Sarney, então, o presidente Tancredo, que foi quem comeu o Seven lá da história, infelizmente ele morre, ele tem uma doença, ele morre e acaba não se tornando presidente. Foi um baque no país, eu lembro, eu estava lá, eu já não era tão criança. São imagens que quem estava vivo lembra, foi um choque, foi uma comoção nacional a morte do Tancredo. Assim, as pessoas estavam inconformadas, aquela expectativa toda meio que virou uma gigante frustração. Mas a vida segue, a vida continua, assumiu Sarney, houve questionamento na época, mas assumiu o presidente José Sarney. E o presidente José Sarney, então, aquele desafio político que a gente comentava no final do vídeo passado, né, como que se vai articular tudo isso, passou a ser um desafio para o Sarney, não para o Tancredo. E o Sarney vivia uma situação assim, um pouco mais difícil, ele não tinha o apelo popular do Tancredo. O Sarney foi um político que teve do lado da ditadura por muito tempo, então tinha uma desconfiança dele no próprio partido, no PMDB. Então o desafio ficou maior, entendeu? Quer dizer, se era um desafio político gigante, com um presidente adorado pelo povo, quase que santificado pelo povo, imagina agora com um presidente com uma desconfiança muito grande do povo e do partido que estava dando a sustentação, então, o PMDB. Então, assim, ficou tudo muito mais difícil. Mas em fevereiro de 86, o Sarney joga o plano na mesa. Aquele dia D que tanto se falava apareceu no dia 27 de fevereiro de 86. O Sarney bota o plano cruzado com várias das ideias que estavam lá discutidas. O primeiro impacto é espetacular. O Sarney ganha um apoio da sociedade gigante. Economistas até de esquerda apoiaram entusiasmadamente o plano. Tem um vídeo aí circulando na internet, quem procurar, com a Luiz Mercadante, depois ministro da Dilma, comemorando o plano. Tem a cena famosa em que a Maria da Conceição Tavares, uma das grandes economistas heterodoxas do país, nós discutimos as ideias dela lá na substituição de importação, ela chega a chorar com o plano. Então você tem toda uma comoção nacional quando Sarney coloca o plano cruzado na mesa. Vamos falar agora o que é o plano cruzado. Esse vídeo vão ser 3 planos importantes. Foram vários planos, mas nós vamos pegar 3 importantes e discutir. E aí depois nós vamos para o artigo do Sargent. Bom, talvez a coisa mais famosa, junto do congelamento, a coisa mais famosa do plano foi a mudança da moeda, dar o nome ao plano. O Cruzeiro, então, que vigente na época, né, sai de cena, acaba o Cruzeiro e entra no lugar dele o Cruzado. Então nós ganhamos uma moeda nova no Brasil, o Cruzado, que deu nome ao plano. As obrigações contratuais, que nós falávamos que seria um problema, aqueles contratos, passaram a ter regras de conversão para se adaptar ao novo cenário sem inflação previsto no plano. Então, as prestações em cruzeiro, as obrigações em cruzeiro eram convertidas em reais, mas segundo regras de conversão que o governo dava. A marca registrada do plano, que todo mundo comenta muito, e talvez assim alguns de vocês conheçam essa história, é o congelamento de preços. Então houve um grande congelamento de preços. Aqui foi muito forte a comoção popular, as pessoas iam para a rua com broxinho, eu sou fiscal do Sarney, ou alguma coisa do tipo. Mas é mesmo, é sério isso. As pessoas iam para o supermercado ver se estavam obedecendo. Então, não, esse supermercado aqui aumentou o preço, eu vou denunciar. E isso numa época que não tinha rede social. Se tivesse rede social, o que ia ter de gente com vídeo de fiscal do Sarney, gente da minha idade e um pouco mais velho, ia ser divertidíssimo, entendeu? Porque
Era uma comoção. Mas eu talvez fosse muito garoto, eu não ia entrar. Mas quem é um pouquinho mais velho do que eu, e talvez tivesse aparecido lá de fiscal de Sarney, rei, Sarney é nosso rei. As pessoas diziam essas coisas. Tamanha comoção. E realmente houve uma fortíssima adesão popular. Era do cara ir no supermercado para ver se remarcou o preço. É como se de repente, sei lá, a maior parte da população brasileira tivesse virado Celso Russomano, entendeu? Assim, todo mundo era Celso Russomano em 1986. Todo mundo ia lá exigir que o preço fosse mantido porque era fiscal do Sarney. Então esse era o cenário. Houve uma desindexação, aquela ideia lá de desindexar os títulos. Então, a ORTN, que eram as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, que eram corrigidas mensalmente pela inflação. Então, você ia lá, comprava a ORTN, suponho que você valia 100, você pagou 100 na ORTN. Mês que vem, esse valor seria reajustado pela inflação. Era isso que estava, a correção monetária lá que se discutia lá atrás, era isso, essa correção pela inflação. Então, ela foi suspensa e foi criada a OTN, que era a Obrigação do Tesouro Nacional, não mais reajustável, e ela teve o valor congelado por pouco mais de um ano, até 3 de março de 87. Né? Então, é mais ou menos um ano, 27 de fevereiro está terminando o mês, né? Vira para março. Então, houve esse grande congelamento. Acho que teve um feriado aqui, então o plano começou mesmo, o congelamento começou mesmo lá. Então, não tenho certeza, mas você vê que é mais ou menos um ano. Congelado essa obrigação. Então, aquela ideia que os financistas, os rentistas, né, os credores tinham que pagar, tinham que entrar no barco, prevaleceu com o Sarney. Conversão dos salários para cruzados pelos valores médios, reais médios, conforme IPCA. Então aquela ideia, como é que corrige? Vai ser no pico? Vai ser pela média, conforme a discussão que nós vimos no vídeo passado. Porém, teve um prêmio. Aquela ideia do cara do meio de campo, de dar um prêmio, ela prevaleceu. Com um detalhe, ele falava 5, mas aqui foi 8. Então foi dado um prêmio de 8%. Então basicamente você pegava o salário do cara, calculava a média do salário real e dava 8% de prêmio. Para o salário mínimo, esse abono, esse prêmio foi de 16%. Então houve um aumento salarial significativo, né? À toa que o povo gostou tanto, né? Essas pessoas realmente ficaram felizes. Os salários tinham uma indexação que funcionava assim, tinha um gatilho. Quando a inflação acumulada chegasse a 20% e no mínimo 60% do IPCA na data base. Se chegasse nesse valor, corrigia o salário. Então, aquela ideia de como é que protege se o plano der errado. Se o plano der errado, a inflação dispara, entra em cena esse gatilho. Bateu 20%, tem que reajustar os salários. Então, volto a dizer, foi um plano que teve uma preocupação muito grande em preservar os trabalhadores. Aquela luta dos trabalhadores que foi questionada lá no nosso vídeo passado, ela se fez presente aqui. Não é à toa que alguns economistas de esquerda apoiaram tanto, porque a leitura foi: o governo tomou a decisão, prendeu os rentistas um ano lá com a RTN, congelou os preços e deu um aumento para os trabalhadores. Então era um plano generoso para os trabalhadores. Foi a leitura de muita gente na época. Aluguéis, prestações do sistema financeiro de habitações. Na época, era o grande financiador de casa própria, era o sistema financeiro de habitações. Então, era a prestação da casa própria, isso. E mensalidades escolares foram convertidas para o cruzado pelo princípio do valor real médio. Então, aquela ideia do salário, de pegar a média, calcular, não teve o abono. Mas era o princípio real médio. Isso quer dizer que, como isso aqui é boa parte dos custos de uma família de trabalhadores, você vê que foi um negócio legal. O salário dele foi corrigido pela média mais 8%, 16% se ganhasse mínimo. Já essa parte pesada dos custos dele foi corrigido pela média sem isso. Então você realmente entende por que o Sarney ficou foi tão exaltado. O câmbio foi fixado em 13 cruzados de 80 centavos por dólar, mas o BC podia mudar esse valor, não houve um congelamento de câmbio. Então esse é o plano real. Esse foi o primeiro dos grandes planos heterodoxos, choques heterodoxos. Ele criou uma euforia na população, como eu falei. Houve um sentimento de agora vai no Brasil, talvez poucas vezes vistos depois, de as pessoas confiando. Era um ambiente de redemocratização. Então, redemocratizamos o país
e agora vamos tornar o país mais justo, acabar a inflação. Infelizmente, ou inevitavelmente, diriam alguns, essa alegria durou pouco. O plano foi final de fevereiro, começo de março. O plano persistiu até as eleições. A eleição foi uma vitória espetacular do PMDB, talvez a maior vitória na história de qualquer partido brasileiro até hoje. Eu tenho a impressão que assim, quase todos os estados, um monte de senador, mas logo depois foi impossível manter o congelamento de preço. Alguns dos temores em relação, por exemplo, a preços agrícolas se concretizaram. Você chegou numa situação que faltava carne no país. Numa sequência de episódios muito marcante da época, a Polícia Federal ia nas fazendas laçar o boi. Então você imagina a Polícia Federal, aquela, indo numa fazenda para laçar o boi porque estava faltando carne no supermercado. Começou a faltar um monte de produto, aquele racionamento temido começou a acontecer, não apenas nos bens agrícolas, mas também em bens industrializados. Era quase impossível comprar um automóvel, por exemplo. Você chegava lá, você comprava para receber daqui a tantos meses. Ou então você ia pagar chamava ágio na época, para receber com menos tempo. A ideia de chegar lá, comprar o carro, depois de uma semana pegar o tempo só da burocracia, de licença e tal, esquece. Então você começou a criar um forte racionamento no país. Os produtos começavam a sumir da prateleira, foi gerando uma situação de escassez. O governo não fez o ajuste fiscal e era importante ter feito. Nós vemos que mesmo o pessoal lá, que ele chamava do pessoal do interior, reconhecia que o ajuste fiscal ia ter um papel importante em algum momento, mas no meio de toda essa euforia, quem que vai lembrar de ajuste fiscal? Quem é o chato da mesa, né? Dizem que quando o Titanic saiu do porto, alguém deve ter dito, tá faltando bote salva-vida. E todo mundo diz, cala a boca, chato, o barco não afunda. Aquela história de nem Deus afunda, né, que falam. Então, assim, quem é o chato que ia ficar puxando para esse lado? E acabou que o congelamento ele foi inviabilizando toda a economia. A verdade é que 86 começou como um ano maravilhoso e terminou com um caos econômico generalizado e uma decepção política monstruosa. Daí em diante, o Sarney foi um presidente impopular até o final do seu mandato, entendeu? O Sarney passou a ser associado a tudo de ruim que tinha nesse país. O Sarney, que era nosso rei, virou o algoz do Brasil. Então foi assim, da euforia. Em um ano, saímos de uma euforia econômica e política para uma frustração política e um caos econômico. A economia brasileira virou um caos. A inflação, que no primeiro momento cai, aquela queda grande que a gente vê naquele gráfico do começo do curso, volta com mais força ainda, começa a subir desesperadamente. Estava todo mundo querendo aumentar preço, todo mundo querendo repor perda, a pressão por reajuste de salário cresce e a inflação alta brasileira, muito alta brasileira, começa a tomar rumo da hiperinflação. Então, assim, esse plano cruzado, apesar de ter sido recebido com tanta empolgação, ele acabou ficando com uma imagem péssima, né? Até hoje ele é usado como não se faz, é o plano cruzado. Bom, na sequência, como eu disse, foram vários planos. Em 87 aparece o plano Bresser. O Bresser é um economista, Bresser Pereira, ele está ativo até hoje. O Bresser ele é um cara que participa do debate, já tem idade, obviamente. Você vê que em 87 ele era ministro. A maioria de vocês não estava nem nascido em 87. Talvez alguns pais de vocês já eram garotos ainda, não sei. Faz um bocado de tempo, 87. Mas o Bresser, esse é o mesmo Bresser de hoje, viu? Se vocês abrirem um jornal e veem Bresser fala isso, é esse Bresser daqui. O Bresser, volto a dizer, um dos grandes nomes do debate econômico brasileiro, concorde ou discorde dele. Eu, por exemplo, discordo de quase tudo que ele fala, mas você não pode tirar a relevância do Bresser, né? Tem livros escritos, participou do debate. Então o Bresser assume. A inflação completamente descontrolada, o governo sem prestígio nenhum. Não era um desafio pequeno para o Bresser, era um desafio super complexo, né? O Bresser depois foi ministro do Fernando Henrique, por exemplo, só para vocês tentarem localizar, foi ministro da administração, não da fazenda nem planejamento, mas da parte administrativa. Foi ele que tocou a reforma administrativa na época do Fernando Henrique. Reforma administrativa não é novidade, vocês pensam o quê? Que só a geração de vocês? Lá nos anos 90 também tivemos reforma administrativa. Mas
O Bresser traz um plano de congelamento, só que ele promete que vai ser por 90 dias, para evitar aquele problema do desabastecimento que veio depois. Então é um congelamento, digamos assim, mais curto, porque muita gente dizia que o problema do plano cruzado não foi o congelamento em si, mas ele ter sido muito longo, que o Sarney esperou a eleição e isso matou o plano e tal, então ele vinha mais curto. Os preços foram congelados no pico. É muito difícil não congelar preço no pico, você teria que ter toda a história e tal. Então, preços no pico, o plano real também, o plano cruzado também é o preço que está valendo. Salários pela média. Então, não foi com aquele ajuste lá do plano cruzado, pegou a média e congelou. Aquela euforia, né, que acabou gerando uma demanda gigante e não tinha como responder, porque os preços estavam congelados. Queria se evitar, então, salário pela média. E o câmbio teve uma desvalorização de 10%. Até hoje o Bresser é muito conhecido por acreditar que a desvalorização do câmbio é uma peça fundamental no ajuste da economia brasileira. O Bresser enxerga isso como uma maneira de estimular a indústria local, a gente já conversou sobre isso, e hoje o Bresser é muito associado a essa política, então não é surpresa que na época fizessem isso. Foi criada uma unidade de referência de preços para ajustar salários e outros preços de contrato. Então foi criada a URP e os salários seriam reajustados. Lembre daquele problema, né? Se você der zero de reajuste nos salários, você acaba, se vier inflação, você atrapalha todo mundo. Então foi criada essa URP para ajustar salários. Tem uma história interessante, como nós estamos na UNB, é impossível não contar. Muitos sindicatos alegam que a URP trouxe uma perda grande para os trabalhadores. O reajuste nós discutimos isso, né? O reajuste pode trazer perdas ou ganhos. No caso da URP, teve uma perda grande para os trabalhadores. Várias categorias de servidores, de trabalhadores, mas muito serviço público. Porque no setor privado é mais complicado, porque você demite o cara, contrata outro. O serviço público tem estabilidade. Muitas categorias entraram na justiça exigindo uma reposição de salário por conta das perdas com a URP. Uma das categorias que conseguiram e até hoje está em disputa somos nós, professores da Universidade de Brasília. Então, até hoje tem uma disputa judicial, está no STF. Se tem direito ou não tem, parece que estão conseguindo fazer um acordo para resolver o problema. Mas, assim, não vou entrar nessa questão aqui, mas é só porque de vez em quando aparece vai ter greve por causa da URP. Meu Deus do céu, uma greve, o que é o URP? O URP foi esse mecanismo criado pelo Bresser para ajustar salários e outros preços, mas que muita gente reclama de ter tido perdas. Não é a única categoria, outras categorias também têm. É um assunto aí que está rolando desde os anos 80, para vocês terem ideia. E, finalmente, o Brasil decreta uma moratória em julho de 87. O Brasil para de pagar a dívida externa. De novo, essa preocupação com o câmbio. Na época, a dívida, vocês viram, nós vimos na unidade passada que a dívida dispara nos anos 80. Os militares deixam o Brasil com uma dívida absurdamente alta. Então, em 87, devo, não nego, pago quando puder. Então você ainda tem esse bônus de 87, além de congelamento de preços, além de URP, você ainda tem essa moratória. O plano também não deu certo, a inflação não foi controlada, o Sarney continuou por baixo, continuou muito crítico. O outro ministro, o outro plano é o Plano Verão, eu não vou discutir aqui. O Plano Verão é o ministro Maílson da Nóbrega, que também está no debate até hoje, mas era um plano mais que chamava de feijão com arroz na época. Não vamos inventar muito não, nós já inventamos muita coisa, deu tudo errado, foi uma confusão do tamanho do mundo, foi uma desgraceira só, então vamos levar até o fim do governo, vamos tentar sobreviver até lá, e a inflação, tchau, vai subindo. Está configurado aqui o cenário de uma inflação completamente descontrolada. Essa sequência de plano foi caótica. Mas tudo que é ruim pode piorar. E a história dos planos dos anos 90 confirma essa máxima, que tudo que é ruim pode piorar. No dia 16 de março de 1990 chega o Plano Collor. O Plano Collor 2 também não vou dar muito destaque, você vai dar uma olhada aí. É um plano menor com ajustes pontuais. Em comparação a esses outros. Como é que é um plano? Hoje em dia a gente ia ficar escandalizado com qualquer um desses planos. Mas para a época. O Plano Collor, o Plano Collor, ele vem em março de 1990 e o que todo mundo lembra do Plano Collor, o choque do Plano Collor foi o seguinte.
Depósitos no overnight. Overnight é uma aplicação que todo mundo fazia. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Ali nos anos 90, logo no começo dos anos 90, eu fui para o Rio de Janeiro estudar lá. Eu morava no Ceará, eu sou do Ceará. Fui para o Rio de Janeiro fazer meu mestrado. Eu vivia de bolsa, cara. Bolsa de mestrado, entendeu? Eu não lembro qual era o valor real da bolsa naquela época, mas era o que eu vivia. Eu lembro que quando eu fui, o Collor já tinha caído, o Itamar já tinha dado um aumentozinho para a bolsa e tal. A primeira era bem baixinha, depois melhorou. Mas é bolsa, não é grandes coisas. E eu aplicava meu dinheiro no overnight. Eu botava minha bolsa. A gente descia, passava numa agência do Banco do Brasil, que tinha no prédio da Fundação, e aplicava a bolsa, porque isso era uma inflação gigante, né? Quer dizer, dei spoiler, o plano não funcionou. Esse estrovenga aqui do Collor não funcionou, dei spoiler, mas assim, era super comum aplicar overnight, não era coisa de gente rica. A inflação era muito alta, você tinha que proteger. Então, todos os depósitos em overnight, conta corrente, dinheiro da conta corrente mesmo, ali que você usa para pagar cheque, caderneta de poupança, tudo que estava acima de 50 mil cruzados novos, porque já teve outra mudança, né? Quer dizer, o cruzado, aí depois botou o cruzado novo, tudo que estava acima de 50 mil ficou retido por 18 meses. Acho que eu tinha falado 2 anos na aula passada, no vídeo passado, mas 18 meses. Ficou tudo retido. Que daria uma taxa de 6% ao ano mais a inflação. Não é ruim não. Não é ruim não. Porque se você pegar o período logo depois do plano real, porque a taxa chegou a valores estratosféricos. Mas se você pensar hoje, taxa é 2%, incluir inflação. Então, mas o problema é que muita gente precisava do dinheiro, não podia ficar parado. Então foi um caos na sociedade. Se o plano real transformou o Sarney em rei, o plano Collor botou muita gente odiando o Collor. Depois ele pagou caro com isso. Quando chegaram as denúncias, ele se viu sem apoio nenhum, que as pessoas ficaram indignadas. Teve congelamento de preços e salários. Era quase que uma obrigação dos planos daquela época congelar preços e salários. Foi criado o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, existe até hoje, que incidia sobre todos os ativos financeiros, transações com ouro e ações sobre todas as retiradas das contas de poupança. Aquela ideia que a gente falou, porque foi congelado o que estava, né? Depois voltou, podia trabalhar. Aquela ideia que a gente estava falando de correr para outros ativos, lembra que a gente falou nas discussões? Então, você meteu o imposto para tentar segurar um pouco isso. Indexação dos impostos, então o governo congela de todo mundo, mas o dele ele indexa, indexação para mim só. Liberação do câmbio, o câmbio vinha preso, libera o câmbio, começa a abertura da economia. Essa parte da abertura eu vou discutir na próxima unidade, que é a unidade das reformas. E dessa vez havia uma preocupação de ajuste fiscal. O presidente Collor, o ajuste fiscal teve demissão de servidores, extinção de órgãos públicos e eliminação de incentivos fiscais. O presidente Collor, quem não sabe, foi eleito com um discurso muito forte, ele era o caçador de marajás, e marajás eram os servidores públicos com salários altos. Então, ele vinha da campanha com um compromisso muito forte de fazer ajuste fiscal em cima do serviço público. E ele tomou medidas. Talvez hoje a gente está muito longe, faz muito tempo que isso aconteceu, mas se vocês conversarem com os pais de vocês, talvez vocês venham a descobrir por que o Collor talvez seja o presidente mais odiado em Brasília da história, porque ele passou a régua, foi muita demissão, extinção de órgão, foi pesado lá, o pessoal sentiu. Alguns dos atingidos depois foram reintegrados pela justiça, mas na época foi um choque muito forte. Então ele tentou fazer o ajuste fiscal, quer dizer, houve esse esforço, mas não foi suficiente. E, pior, o caos econômico estava instalado no país. Aquele caos que começa com o congelamento do plano cruzado, continua com os outros congelamentos, inclusive do Collor, ele se instala de uma vez quando o Collor faz esse congelamento de ativos. Era o que faltava, entendeu? Suspendeu o pagamento. As pessoas ficaram sem dinheiro mesmo. O cara queria casar, estava com casamento planejado, não ia casar mais porque não tinha de dinheiro. No primeiro momento, as firmas não sabiam como ia pagar seus empregados, aí teve que ser revisto, teve que ser negociado. Realmente, a economia do Brasil, depois de 1990, entrou num caos absoluto. Os anos seguintes são de caos. E para piorar, o caos econômico vem com o caos político. Eles são danados de andar junto. O presidente Collor é acusado de corrupção, começa um processo de impeachment, e esse processo vai à frente com... Olha, não tem... Se você lembra do processo da Dilma, que aconteceu recente, o do Collor foi muito diferente. Muito diferente. O número de pessoas do lado do presidente Collor era muito pequeno, então aquela tensão que teve no país foi muito menor. Era assim, todo mundo queria o Collor fora. E aí realmente, muita gente, assim, a votação foi muito mais... Era uma festa a votação.
E aí realmente assim, o presidente sai. Primeiro presidente que ia fazer a transição, não foi eleito diretamente, mas tinha um grande apoio popular, morre, a missão fica com o vice. Primeiro presidente eleito, que chega para tentar recuperar o desastre do governo Sarney, toma o impeachment e a missão fica com o vice. O vice-presidente do Collor era um político tradicional, mas não era exatamente a grande liderança do país. O Itamar Franco toma posse, com a inflação completamente descontrolada, uma economia em frangalhos, sem saber o que fazer. Não era exatamente um político que desse uma esperança reformista ou de grandes ajustes, mas aconteceu. O presidente Itamar Franco traz uma equipe de economistas lideradas pelo Fernando Henrique, que então foi ministro da Fazenda do Itamar Franco, e aparece o Plano Real. Ao contrário desses planos, o Plano Real não congelava preços, o Plano Real não tinha um dia de pegar todo mundo de surpresa, o Plano Real tinha uma lógica completamente diferente dessa. Alguns elementos estavam naquela discussão, inclusive algumas pessoas que participaram do Plano Cruzado participaram do Plano Real, mas eles aprenderam no caminho. Então ele tem uma concepção completamente diferente desses planos que nós estamos discutindo. Antes de falar do Plano Real, nós vamos ter que discutir o artigo que eu falei do Thomas Sargent sobre o fim de 4 grandes inflações, para a gente entender melhor o tipo de ideia que acabou sendo muito importante no Plano Real. Então o próximo vídeo vai ser sobre o artigo do Sargent. É legal que vocês leiam também. Quem tiver dificuldade em ler em inglês, tenta achar na internet a versão do IPEA. Eu já procurei, eu não consegui, mas vocês são mais jovens, vocês sempre conseguem coisas melhor do que eu. Tá joia? Então esse vídeo aqui foi só para contextualizar os planos. Na próxima aula a gente volta a falar de inflação de um ponto de vista menos Brasil, mas preocupando em questões teóricas e experiências de outros países. Obrigado pela atenção de vocês.